Você me envergonha. Ninguém te quer aqui. Por que você simplesmente não vai embora? Eu estava parada na porta da sala quando ouvi a risada dela. Não foi uma risada qualquer, sabe? Foi aquela risada alta, exagerada, feita para todo mundo ouvir. A Patrícia, minha nora, estava no meio da sala, cercada pelas amigas dela, todas de vestido de festa, maquiagem impecável, segurando taças de espumante. E ela apontava para mim. Gente, olha só a roupa da Dona Marta. Ela disse, fazendo um gesto dramático com a mão. Deve ter comprado no brechó da esquina. Coitada, ainda não entendeu que aqui a gente tem um certo padrão. As amigas dela riram. Não todas, mas o suficiente para eu sentir o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu olhei para o meu vestido. Um vestido simples, azul claro, que eu tinha comprado especialmente para a festa de aniversário do meu neto Gabriel. Tinha me arrumado com carinho, penteado o cabelo, passado um batonzinho. Pensei que estava bonita. Pensei que seria um dia feliz. Gabriel, meu netinho de 8 anos, estava do meu lado. Vi o rostinho dele ficar vermelho. Ele puxou minha mão e sussurrou. Vovó, não liga para ela. Mas eu já estava ligando. Senti a humilhação subindo pela garganta quente, amarga. Meu filho Rodrigo estava no fundo da sala, conversando com os amigos dele, fingindo que não tinha ouvido nada. Ou talvez realmente não tivesse ouvido. Ou pior, talvez não se importasse. Respirei fundo. Não ia chorar. Não ali. Não na frente de todo mundo. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde as nossas histórias chegam. Patrícia, eu disse com a voz mais firme que consegui. Obrigada pela festa, está tudo muito bonito. Ela me olhou com aquele sorrisinho de canto de boca, como se eu fosse uma criança dizendo bobagem. Ah, Dona Marta, a senhora sabe que eu sempre faço o melhor pro Gabriel, né? Diferente de algumas pessoas que só aparecem de mãos vazias. Mãos vazias. Ela tinha acabado de me chamar de mão de vaca na frente de todo mundo. Eu apertei a alça da minha bolsa. Dentro dela estava um envelope. Um envelope que eu tinha guardado com cuidado a semana inteira, esperando o momento certo para entregar. Mas agora, depois daquilo, eu não sabia mais se queria dar. Vovó trouxe presente, sim. Gabriel gritou, me defendendo com aquela coragem inocente de criança. Ela sempre traz. Patrícia deu de ombros. Ah, claro, querido. A vovó é muito esforçada. Esforçada. A palavra saiu da boca dela como se fosse um insulto. Eu só não imaginava que aquilo era só o começo. Subi para o meu quartinho, porque sim, eu morava com eles no quartinho dos fundos da casa, aquele que antes era depósito, e sentei na beirada da cama. Minhas mãos tremiam. Peguei o envelope de novo, abri, olhei o que tinha dentro. Era o presente que eu tinha preparado para o Gabriel. Não era pouca coisa. Era algo que tinha me custado anos de economia, de planejamento, de sacrifício silencioso. Mas será que eles mereciam? Fechei os olhos e voltei no tempo. 3 anos antes, quando o Rodrigo tinha me ligado, desesperado. Mãe, eu tô precisando de uma grana para investir numa sociedade. É uma oportunidade única. Se eu não entrar agora, vou perder tudo. Eu tinha vendido meu apartamento. O apartamento que o pai dele tinha me deixado quitado no centro da cidade. 65 anos de vida morando ali, cada canto cheio de memória. Vendi tudo. 230 mil reais. Transferi para a conta do Rodrigo sem pestanejar. Mãe, a senhora vai morar aqui com a gente, vai ser melhor, a senhora não precisa ficar sozinha. No começo, parecia uma boa ideia. A casa era grande, nova, num condomínio fechado chique. Patrícia foi simpática nos primeiros dias, mas logo a máscara caiu. Eu virei a empregada da casa. Acordava às 6 da manhã para fazer café, arrumar as lancheiras do Gabriel e da Isabela, a filha mais nova deles. Lavava a louça, passava roupa, limpava o que a diarista não dava conta. Patrícia ficava na academia, no salão, nos almoços com as amigas. Rodrigo trabalhava até tarde. E eu? Eu estava sempre ali, disponível, invisível. Dona Marta, a senhora pode levar o Gabriel no inglês hoje? Dona Marta esqueceu de comprar o leite integral. Como a senhora é esquecida, né? Dona Marta, deixa eu te dar um conselho. Nessa idade, a senhora devia se cuidar mais. Tá muito largada. Largada. Eu que passava o dia inteiro cuidando dos filhos dela. Mas eu aguentava, porque eu amava meus netos.
porque eu achava que, no fundo, Rodrigo ainda me amava também, porque eu não tinha mais para onde ir. O que eu ouvi em seguida mudou tudo. Foi numa noite de quinta-feira, 2 meses antes da festa. Eu tinha acabado de deitar quando ouvi vozes no quarto deles, que ficava do outro lado do corredor. A porta estava entreaberta. Rodrigo, eu não aguento mais sua mãe aqui. Ela é um peso morto nessa casa. Era a voz da Patrícia, irritada, cortante. Patrícia, ela é minha mãe. E daí? Ela não paga conta, não contribui com nada. Fica aí comendo, gastando luz, água, ocupando espaço. A gente podia transformar aquele quarto num escritório para você. Ela me deu 230 mil reais, Patrícia. Você esqueceu? Silêncio. Depois, a risada dela. Amarga, cruel. Deu! Rodrigo, você acha mesmo que aquilo foi um presente? Ela investiu em você porque não tinha mais nada. Agora ela tá aqui, cobrando sem cobrar, fazendo essa cara de sofredora. Eu tô cansada. Ou ela vai pro asilo, ou eu saio dessa casa. Senti meu coração parar. Patrícia, para. Você tá exagerando. Exagerando? Rodrigo, olha pra sua vida. A gente tem um padrão. Os nossos amigos têm um padrão. E a sua mãe, com aquelas roupas velhas, aquele jeito de velhinha coitada, envergonha a gente. Você não vê, mas eu vejo. Todo mundo comenta. Ninguém comenta nada. Comenta sim. A Fernanda outro dia perguntou se sua mãe era a faxineira. Eu tive que explicar que não, que era sua mãe mesmo. Você sabe como foi constrangedor? Eu fechei os olhos, engolindo as lágrimas. Olha, Rodrigo, ou você resolve isso ou eu resolvo. Naquela noite, eu não dormi. Naquele momento, eu ainda não sabia que... Mas eu descobriria da pior forma possível. Nos dias seguintes, Patrícia ficou ainda pior. Não gritava, não era agressiva. Era pior que isso. Era aquela frieza educada, aquele desprezo disfarçado de gentileza. Dona Marta, a senhora não quer procurar um lugarzinho para a senhora? Tem umas repúblicas para idosos que são uma graça. A senhora ia adorar. Dona Marta, cuidado com esse bolo. A senhora anda exagerando no açúcar. Tá ficando meio fofinha. Dona Marta, será que a senhora pode jantar mais cedo? É que quando a gente recebe visita, fica estranho ter muita gente na mesa. Rodrigo não falava nada. Fingia que não via. Gabriel e Isabela percebiam. As crianças sempre percebem. Vovó, por que você não senta com a gente? Gabriel perguntou um dia, quando Patrícia tinha mandado eu comer na cozinha porque tinha visita. A vovó já comeu, meu amor. Não comeu, não. Eu vi. A mamãe mandou você comer depois. Eu sorri, mas meu coração estava em pedaços. Foi aí que eu tomei uma decisão. Liguei para o meu irmão, Henrique. Henrique era 7 anos mais novo que eu. Sempre foi o mais esperto da família. Trabalhou a vida inteira com investimentos, aposentadoria planejada, fez fortuna com imóveis. Morava em São Paulo, numa cobertura. A gente não se falava muito, mas a gente se amava. Marta, eu sabia que ia dar nisso. Ele disse quando contei tudo. Eu te avisei para não vender o apartamento. Eu sei, Henrique, mas ele é meu filho. E você é minha irmã. E ninguém humilha minha irmã. Vem pra cá. Eu não posso. Os netos vão te visitar. Mas você não vai ficar aí sendo tratada como lixo. Vem pra São Paulo. Eu já tenho um apartamento vazio aqui perto de mim. Você fica lá, com dignidade, e a gente resolve essa história. Resolver como? Você me deu procuração daquele dinheiro que você tinha guardado, lembra? Eu lembrava. Era uma pequena herança da minha mãe, 50 mil reais, que eu tinha deixado aplicado. Henrique cuidava para mim. Deixa comigo. E tem outra coisa. Você sabia que Rodrigo usou seu CPF para abrir conta em banco? Meu sangue gelou. Como assim? Eu fui investigar, Marta. Rodrigo abriu uma conta no seu nome, pegou o cartão de crédito, fez financiamento. Tem quase 80 mil reais de dívida no seu nome. Eu achei que já tinha sofrido o suficiente. Estava enganada. Henrique veio me buscar uma semana antes da festa do Gabriel. Chegou de carro importado, estacionou bem na frente da casa, buzinou. Patrícia olhou pela janela e franziu a testa. Quem é esse? É meu irmão. Ela revirou os olhos. Você não me disse que ia receber visita. Não é visita. Ele veio me buscar. Buscar para quê?
para eu sair daqui. O rosto dela mudou. Por um segundo, eu vi pânico. Não porque ela gostava de mim, mas porque eu era útil. Sair? Dona Marta, a senhora tá ficando louca? Rodrigo não vai deixar. Rodrigo não tem escolha. Desci com a mala que eu já tinha preparado. Henrique me esperava encostado no carro, de óculos escuros, terno impecável. Ele me abraçou forte. Pronta? Pronta. Rodrigo chegou correndo. Mãe, o que é isso? Você vai para onde? Pro apartamento do seu tio, vou morar lá. Mãe, não faz isso. A gente pode conversar. Conversar? Rodrigo, faz 3 anos que eu moro aqui e você não conversou comigo uma vez. Nenhuma. Ele ficou sem palavras. Patrícia apareceu atrás dele com aquela cara de falsa preocupação. Dona Marta, a senhora tá magoada, eu entendo. Mas a gente é família. Henrique deu um passo à frente. Família? Vocês trataram minha irmã como empregada. Pior, como empregada vocês tratariam melhor. Agora ela vai ter a paz que merece. Entrei no carro. Gabriel correu até a janela, com os olhos cheios de lágrimas. Vovó, não vai! Eu segurei a mãozinha dele. Eu vou, meu amor, mas eu volto. No seu aniversário, eu volto. E vou te dar um presente que você nunca vai esquecer. E foi aí que a verdadeira guerra começou. No apartamento do Henrique, eu finalmente consegui respirar. Era um lugar simples, mas limpo, claro, com varanda. Henrique morava no andar de cima. Me tratava com respeito. Fazia questão de tomar café comigo toda manhã. Agora, Marta, vamos resolver essa bagunça. Ele tinha contratado um advogado sério, especialista em crimes financeiros e idosos. Doutor Marcelo, cabelo grisalho, óculos de grau, jeito firme, mas gentil. Sentamos os 3 numa mesa e Doutor Marcelo abriu uma pasta. Dona Marta, a situação é grave. Seu filho usou seu CPF para abrir 3 contas bancárias. Contratou cartão de crédito com limite alto, fez um financiamento de veículo, pegou um consórcio, tudo no seu nome. Mas como? Ele tinha seus documentos. Você deu procuração para ele? Não, nunca. Então ele falsificou. E isso é crime. Estelionato, falsificação de documento, uso indevido de identidade. Senti o chão sumir de novo. E tem mais, Dr. Marcelo continuou. A empresa que ele montou com o dinheiro que você deu, a sociedade que ele disse que era oportunidade única, ela não existe. O CNPJ foi aberto, mas nunca funcionou. O dinheiro foi usado para reformar a casa, comprar carro, pagar viagens. Eu tinha ajudado meu filho a me roubar. Dona Marta, a senhora tem 2 opções. Ou a gente move uma ação cível, recupera o que der e esquece. Ou a gente vai para o criminal e ele responde por tudo. Ele é meu filho. Eu sei. Mas a senhora é minha cliente. E a senhora foi vítima de um crime. Fiquei em silêncio. Henrique segurou minha mão. Marta, você não precisa destruir ele. Mas você precisa se proteger. Essas dívidas vão te assombrar. Seu nome tá sujo. Você não consegue nem alugar um apartamento sozinha agora. Respirei fundo. Eu quero justiça. Mas não quero destruir meu filho. Eu quero que ele reconheça o que fez. Que ele peça desculpa. Que ele entenda a dor que me causou. Dr. Marcelo assentiu. Então vamos fazer o seguinte. Vamos reunir todas as provas. Vamos preparar um processo. E vamos chamar ele para uma reunião com advogado, com testemunhas, com tudo na mesa. Ele vai ter a chance de fazer a coisa certa. Se não fizer, a gente aciona a justiça. E a Patrícia? Dr. Marcelo sorriu, mas era um sorriso frio. A Patrícia, a gente tem um arquivo separado para ela. Se eu soubesse o que me esperava naquela reunião, talvez eu tivesse desistido. Enquanto isso, eu mantive minha promessa. Voltei para a festa do Gabriel. Quando cheguei, de táxi, com meu vestido azul claro, a festa já estava cheia. Balões, bolo gigante, mesa de doces, pula-pula no quintal. Gabriel me viu e correu. Vovó, você veio! Claro que vim, meu amor, eu prometi. Patrícia me viu e forçou um sorriso. Dona Marta, que surpresa! Surpresa? Eu sou a avó dele, Patrícia. Claro que eu viria. Rodrigo estava no fundo conversando com os convidados. Me viu e desviou o olhar. Foi ali, no meio da sala,
cercada de gente que não me conhecia, que eu ouvia a risada dela. E tudo começou. Mas agora, com o envelope na mão, eu não tinha mais medo. Eu sorri. Patrícia, eu trouxe um presente para o Gabriel. Você se importa se eu entregar agora? Ela arqueou a sobrancelha. Ah, claro. Vai ser interessante. Todo mundo parou para ver. Gabriel abriu um sorriso enorme. Eu me ajoelhei na frente dele e entreguei o envelope. Abre, meu amor. Ele abriu. Dentro tinha um papel. Ele não entendeu, claro. Era uma criança. Vovó, o que é isso? É uma escritura, Gabriel. De um apartamento. Um apartamento no centro, quitado, no seu nome. Foi o apartamento onde eu morei a vida inteira. Onde seu avô morreu, onde seu pai cresceu e agora é seu. Silêncio absoluto. Patrícia ficou branca. Como assim? Eu não vendi o apartamento, Patrícia. Eu fingi que vendi. O dinheiro que eu dei para o Rodrigo foi um empréstimo do meu irmão. O apartamento sempre foi meu. E quando eu descobri que vocês me tratavam como lixo, eu transferi a escritura para o nome do Gabriel. Ele é menor, então fica em custódia até os 18 anos. Mas é dele, ninguém toca, nem você, nem o Rodrigo. Rodrigo tinha se aproximado, pálido. Mãe, você... Eu protegi meu neto, Rodrigo. Porque pelo visto você não ia fazer isso. Patrícia explodiu. Isso é inadmissível. Você não pode doar um imóvel assim sem consultar a gente. A gente é os pais dele. Dr. Marcelo, que tinha entrado discretamente pela porta lateral, deu um passo à frente. Na verdade, dona Patrícia, ela pode. O apartamento era dela. Ela fez a doação de forma legal, com escritura registrada em cartório. E mais, descobrimos que a senhora e o senhor Rodrigo vinham desviando dinheiro da aposentadoria da dona Marta, usando o cartão de débito que a senhora pegou emprestado para fazer compras. O rosto de Patrícia ficou roxo. Isso é mentira. Temos os extratos, as compras no seu nome, as transferências, tudo documentado. Rodrigo sentou numa cadeira, derrotado. Gabriel me abraçou. Vovó, o apartamento é meu mesmo? É sim, meu amor. E quando você crescer, você decide o que fazer com ele. Alugar, morar, vender. Mas ninguém tira de você. Nunca. Patrícia saiu da sala furiosa. Os convidados ficaram em silêncio, sem saber o que fazer. Eu me levantei, peguei minha bolsa e saí. Mas o que veio depois, ainda hoje, me dá arrepio. 2 semanas depois, Patrícia entrou com uma ação na justiça. Alegava que eu era senil, que tinha sido manipulada pelo Henrique, que a doação era inválida. Dr. Marcelo me ligou. Dona Marta, eles vão tentar reverter a doação. Vão pedir perícia psiquiátrica na senhora. Psiquiátrica? Vão alegar que a senhora não tem discernimento, que foi coagida. Senti o coração apertar, não pela acusação, mas pela crueldade. Eles estavam dispostos a me humilhar publicamente, a me chamar de louca, só para pegar aquele apartamento. O que eu faço? A gente contra-ataca, e forte. E foi exatamente o que fizemos. Dr. Marcelo reuniu tudo, laudos médicos meus, atestando perfeita saúde mental, gravações de conversas que Henrique tinha feito discretamente quando foi me buscar, extratos bancários provando os desvios, testemunhas, a diarista que trabalhava na casa e viu como eu era tratada, o professor de inglês do Gabriel, que notou que eu sempre levava e buscava ele, nunca os pais. E tem mais. Dr. Marcelo descobriu que Patrícia tinha uma dívida de mais de R$120 mil em cartões de crédito. Compras de luxo, viagens, restaurantes caros, tudo no nome dela e do Rodrigo. E eles estavam contando com o dinheiro da venda do apartamento para pagar. Eles estavam especulando com o futuro do seu neto, dona Marta. Já tinham até planos de vender o apartamento assim que Gabriel ficasse mais velho e convencê-lo a passar o dinheiro para eles. Eu tremia de raiva. Como a gente prova isso? E-mails, conversas de WhatsApp. Rodrigo mandou mensagem pro contador dele falando exatamente isso. Quando o Pimoleque fizer 18, a gente vende e divide. Meu filho, meu próprio filho. A audiência foi marcada para uma terça-feira, 10 da manhã. Fórum cível. Sala pequena, fria, com aquela luz branca que deixa todo mundo com cara de doente.
Eu estava sentada ao lado do Dr. Marcelo e do Henrique. Do outro lado, Patrícia, Rodrigo e o advogado deles, um homem jovem de terno muito justo, que parecia mais nervoso que os próprios clientes. O juiz entrou. Um homem de uns 60 anos, óculos no nariz, expressão cansada de quem já viu de tudo. Bom dia. Vamos direto ao ponto. Dona Patrícia e senhor Rodrigo, vocês alegam que a doação do imóvel foi feita sob coação e que a doadora não possui discernimento. É isso? O advogado dele se levantou. Sim, excelência. A senhora Marta tem 68 anos, mora com o irmão e foi claramente influenciada por ele a fazer essa doação sem consultar a família. Pedimos a anulação do ato e a devolução do bem ao espólio familiar. Dr. Marcelo se levantou. Excelência, a doadora está aqui presente, em perfeito estado de saúde mental, com laudos médicos recentes. A doação foi feita de forma legal, registrada em cartório, com firma reconhecida. Além disso, temos provas de que os requerentes vinham cometendo crimes contra a doadora, incluindo estelionato, falsificação de documentos e apropriação indébita. O juiz franziu a testa. Crimes? Sim, excelência. O senhor Rodrigo usou o CPF da mãe para abrir contas bancárias, contrair dívidas, fazer financiamentos, tudo sem autorização. A senhora Patrícia desviava o dinheiro da aposentadoria da sogra para uso pessoal. Temos extratos, prints de conversas e testemunhas. O advogado de Patrícia ficou vermelho. Excelência, isso é difamação. Não há provas concretas. Dr. Marcelo abriu a pasta, tirou um maço de papéis e entregou ao juiz. Provas concretas, excelência. Extratos bancários, conversas de WhatsApp, e-mails e mais. Gravação de áudio onde a senhora Patrícia diz textualmente que a sogra era um peso morto e que deveria ir para um asilo. Patrícia empalideceu. O juiz leu os documentos em silêncio. A sala estava tão quieta que eu ouvia meu próprio coração batendo. Depois de alguns minutos, ele tirou os óculos e olhou para Patrícia e Rodrigo. Vocês têm algo a dizer? Rodrigo baixou a cabeça. Patrícia tentou falar, mas a voz saiu trêmula. Excelência, eu posso ter sido dura, mas nunca tive intenção de... Dura? O juiz interrompeu. A senhora desviou dinheiro de uma idosa, humilhou ela publicamente e ainda tem a audácia de pedir a anulação de uma doação legalmente válida? Silêncio. A ação é improcedente. A doação permanece válida. E mais, eu vou encaminhar cópia desses documentos ao Ministério Público para que investiguem os crimes aqui relatados. Audiência encerrada. Ele bateu o martelo. Patrícia saiu da sala correndo, chorando. Rodrigo ficou para trás, parado como uma estátua. Eu me levantei, segurei a bolsa e passei por ele. Parei. Olhei nos olhos dele. Rodrigo, eu te perdoo, mas eu nunca vou esquecer. E saí. 6 meses depois, eu estava na varanda do apartamento que o Henrique me deu, tomando café, vendo o sol nascer. Gabriel vinha me visitar todo sábado. Rodrigo tinha se separado da Patrícia. Ela saiu de casa e foi morar com a mãe depois que as dívidas dela vieram à tona. Rodrigo perdeu o carro, teve que vender a casa, voltou a trabalhar num emprego simples, vendedor de imóveis. Mas ele vinha me ver. Devagar, com vergonha, com remorso. Mãe, eu sinto muito. Eu sei, filho. Eu fui fraco. Eu deixei ela me manipular. Eu te magoei. Deixou. Mas a gente não vai ficar preso nisso. A vida é curta demais. Ele chorou. E eu deixei. Porque às vezes, chorar é o único jeito de começar de novo. Patrícia pagou uma multa pesada, teve que devolver o dinheiro que desviou e começou a fazer serviço comunitário. Perdeu o padrão de vida, perdeu as amigas, perdeu tudo o que ela achava que importava. Eu não senti pena, senti alívio. Gabriel guardou a escritura numa pasta colorida, junto com os desenhos da escola. Ele não entende completamente ainda, mas vai entender. Vai entender que a vovó não era coitada, não era peso morto. Era uma mulher que amava ele o suficiente para proteger o futuro dele, mesmo quando ninguém mais protegia o dela. E agora, sentada aqui, com o cafezinho quente na mão, eu olho a cidade lá embaixo e penso: dignidade não se negocia, respeito não é favor, e a avó não é descartável.
eu sobrevivi, eu venci e eu segui em frente. Porque no final, o que importa não é o que fizeram comigo, é o que eu fiz por mim. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e conta aqui nos comentários se você já viveu algo parecido. Ou se tem uma avó que merece ser honrada. Aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que lembram você de quem você realmente é.